Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor José Luiz Ferreira e eu vou estar acompanhando vocês com essa disciplina relacionada à economia regional, perfeito? Então, essa vai ser a nossa missão, prepará-los aí para o concurso da Cefa, para auditor e fiscal de receitas estaduais. Deixa eu começar falando um pouquinho sobre mim. Gente, eu já atuo em concursos públicos há pelo menos 5 anos. Eu me formei aqui na área de geografia, então sou professor de geografia, e desde que eu me formei, estou atuando aí, ó, nessa área relacionada a concursos públicos. E eu também sou servidor público, tá? Eu sou servidor público municipal, atuo como professor de geografia no município de Belém, certo? Então vamos lá. Gente, a nossa missão aqui, ó, não vai ser acertar somente o mínimo, tá? Tu vai ver comigo que é possível sim gabaritar a economia regional. E o que que você precisa saber? É que essa disciplina, que esse conteúdo programático relacionado à economia regional, ele tem aqui, gente, um peso geográfico gigantesco, já que lá aparece clima, relevo, hidrografia, população, economia, já é o nome da disciplina, né? Então, ele tem um peso aqui, ó, gigantesco, perfeito? Então, sem mais delongas, vamos começar. Eu sempre gosto de começar minhas aulas te apresentando aqui algumas características gerais, tá? E antes de começar te apresentando essas características gerais, eu queria te apresentar o seguinte. Olha só, no teu edital aparece lá Pará em Números 2024. Esse aqui, gente, é um documento que foi elaborado pela FAPESPA, que é a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas. A FAPESP aqui, ó, desde 2016, ela vem elaborando esses documentos que vão agregar diversas informações sobre o nosso estado, falando sobre propriamente sobre o território, sobre a população paraense, sobre economia, meio ambiente, infraestrutura, enfim, sobre diversos temas aqui, ó, importantíssimos. E é esse documento que nós vamos utilizar como base aqui, ó, para elaborar nossos materiais. Tranquilo? Então, vamos lá. Olha só. É importantíssimo, gente, você ter em mente essas principais informações básicas, essas principais características gerais. E eu sempre digo o seguinte, que o óbvio, ele precisa ser dito, tá certo? Então olha lá comigo. Vamos aqui, ó, para o slide, tá? Estão vendo aqui o slide? Tá tudo certo? Então nós temos o seguinte, ó. Vou começar apresentando as características gerais. As características gerais. Quero falar rápido e que acaba muitas vezes me atrapalhando, mas vamos lá. O que que nós temos? Características gerais do nosso estado. Gente, o estado do Pará, ele está localizado na região norte do Brasil, perfeito? Então, de acordo com a regionalização oficial do Brasil, o estado do Pará está na região norte. Não está no nordeste, não está no centro-oeste, o estado do Pará está no norte. Primeiro ponto, essa é uma informação básica que eu quero que tu leve para a tua prova. Segundo, e também extremamente fácil, segundo, também extremamente óbvio, o estado do Pará, gente, ele vai possuir como capital qual cidade, qual município? A cidade de Belém, certo? E olha lá, então, está localizado na região norte. Opa, deixa eu voltar aqui. O estado do Pará está localizado na região norte. A sua capital é Belém do Pará, perfeito. E o estado do Pará, ele é gigantesco quando nós falamos em extensão territorial, sendo o segundo maior do Brasil. Ele só vai perder em extensão territorial para o Amazonas, que é o maior, ó. O Amazonas que está bem aqui no lado. Então, o maior estado em extensão territorial é o Amazonas. Em segundo lugar, gente, vai aparecer aqui o estado do Pará, certo? Então, o que que nós temos? O estado do Pará, gente, ele vai ser limítrofe aqui em dois países. Nós vamos ter o Suriname e a Guiana, que vão estar aqui, ó, no norte, tá? Aqui eu tenho o estado do Amapá, também que vai estar ao norte. Ele também vai ser limítrofe aqui, ó, vai possuir fronteira com o estado do Maranhão, que vai estar a leste. Vai possuir também limite com o estado do Amazonas, que está aqui a oeste, com Mato Grosso, que está aqui ao sul, e com o estado do Tocantins, que também está aqui ao sul. Perfeito. Então são esses limites que o estado do Pará vai possuir. Olha só, gente, voltando para cá, deixa eu colocar só o slide. Quando nós falamos sobre a população do estado do Pará, você precisa saber que ela foi estimada em 2024
com mais de 8.600.000 pessoas, de acordo com a estimativa do IBGE para o ano de 2024. Isso faz, então, o estado do Pará sendo o mais populoso da região norte do Brasil. Perfeito? Então, sem sombra de dúvidas, o estado mais populoso do norte do Brasil é o estado do Pará. Perceba, eu estou falando da região norte, não estou falando do Brasil como um todo. O estado mais populoso do Brasil, obviamente, vai ser quem? Vai ser São Paulo, tá? Então, da região norte vai ser o estado do Pará. Tranquilidade? Então, a gente vai ter aqui, uma aula específica para falar somente aí, gente, sobre a população. Tranquilo? Seguindo, no teu edital também vai aparecer essa temática relacionada à regionalização. Especificamente, e é bacana isso que o edital cita explicitamente, que ele quer que a gente fale sobre as regiões de integração do estado do Pará. E vão ser quantas regiões de integração? Aqui nós vamos ter 12 regiões. Então, nós vamos ter 12 regiões. Perfeito? Que vão estar divididas aqui entre Araguaia, no Baixo Amazonas, Carajás, Guajará, Guamá, do Lago de Tucuruí, Marajó, Rio Caeté, Rio Capim, Tapajós, Tocantins e Xingu. São essas 12 regiões aqui de integração. Então, essas regiões de integração, elas foram criadas pelo Estado do Pará com o intuito aqui, de facilitar a administração. Com o intuito aqui, gente, de pensar políticas públicas para esses municípios. E é fundamental, gente, que você conheça aqui essas 12 regiões de integração. Obviamente vai ficar difícil tu saber todos os municípios, não é isso que eu estou te pedindo, tá? Porque nem eu tenho ciência, já que são 144 municípios do estado do Pará. Saber todos os municípios vão ter encaixado em qual região. Em qual região? Isso aí é um pouquinho difícil, né? Isso já é pedir demais. Mas eu quero que você conheça, por exemplo, os principais. Deixa eu destacar aqui, olhando para essas regiões de integração, o que é que nós temos? Em qual delas está localizado o estado do Pará? Estado do Pará, perdão. Em qual delas está localizada a cidade de Belém? Olha aí. Vai ser na região de integração do Guajará. Então aqui aparece Belém. Aqui vai aparecer Belém. Bora destacar aqui o município da região do Araguaia. Araguaia vai ser esse que está aqui, nesse marrom. No Araguaia vai estar mais aqui, nessa parte sudeste do estado aqui, do Pará, nesse marrom bem aqui, nessa área, bem aqui. O município que nós podemos destacar é esse município de São Félix do Xingu. É um município que possui uma grande extensão territorial e é um município, gente, do estado e também do Brasil que possui a maior quantidade de gado bovino no país. Então, gente, São Félix do Xingu, a gente ainda vai falar sobre ele no momento oportuno, é o município que possui a maior quantidade de cabeças de gado bovino do Brasil, não somente do Pará. Tá? Continuando. Olha aqui, o Baixo Amazonas. O Baixo Amazonas vai ser esse que está aqui, em laranja. No Baixo Amazonas, a gente pode destacar o município de Santarém. Então, a gente vai ter Santarém bem aqui, Santarém. Santarém que possui ali a Terra do Chão, certo? Santarém ali, gente, que também forma uma região metropolitana, com os municípios de Belterra, Mojuí dos Campos. Então, Santarém, gente, é o principal município que vai se destacar ali na região do Baixo Amazonas, tá? Seguindo, nós também vamos ter a região de Carajás, que é essa que está destacada aqui, eu acho que esse aqui é um rosa, um roxo, enfim, tá? Em Carajás vai estar bem aqui, Nós vamos ter municípios como Marabá, Paraupebas, Canaã dos Carajás, são municípios que vão ter aí, gente, uma grande base mineral, tá? Então aqui eu posso destacar Marabá, posso destacar aqui, Apebas. Perfeito. Tranquilidade? Então preciso que você vá conhecendo, tenha ciência, onde vão estar esses principais municípios aqui do nosso estado.
É isso que a banca pode cobrar de você. Ela pode te falar assim, ah, por exemplo, vim te destacando, o município de Altamira é o maior município do Brasil em extensão territorial. Nos últimos anos, ele sofreu com a construção de grandes empreendimentos, como a usina hidrelétrica de Belo Monte. Aí a FADESP pode te perguntar assim: de acordo com a classificação em região de integração, em qual região vai estar localizado o município de Altamira? Aí vai pegar, né? Aí fica um pouquinho difícil, não é verdade? Mas olha aí, ó. Olhando aqui no mapa, Altamira tá bem aqui, ó. Altamira vai ser esse município aqui, ó, gigante, que é o maior município do Brasil. Altamira vai estar localizado em qual região de integração? De acordo aqui com essa cor, ela vai estar na região de integração do Xingu. Então, tá aqui, ó. Altamira vai estar na região de integração do Xingu. Perfeito? Então, gente, isso aqui, ó, vai ficando mais fácil com o tempo. A gente já está começando aqui o nosso curso, a gente está iniciando. Não vai ficar nervoso, meu Deus, professor, isso aqui é um bicho de sete cabeças. Não, isso aqui com o tempo a gente vai pegando e vai ficando mais fácil aqui, ó, essa aprendizagem. Tranquilo? Bora lá. Vamos lá, seguindo, ó. Vamos lá, seguindo, vamos dar proximidade aqui, ó, tá? A gente vai ter, obviamente, outras regiões de integração, como o do Guamá, que está aqui próximo aqui, ó, a região metropolitana de Belém, tá? Aqui, por exemplo, vai aparecer o município de Castanhal. Então, Castanhal, apesar de fazer parte da região metropolitana de Belém, ele vai aparecer aqui, gente, nessa região de integração do Guamá. Nós também vamos ter a região de integração do Lago de Tucuruí, que aqui obviamente vai aparecer o município de Tucuruí e outros municípios que foram impactados pela construção desse empreendimento, que é a usina hidrelétrica. Nós vamos ter aqui, gente, região de integração do Marajó. Então, primeiro ponto, o Marajó, ele não é um município. O Marajó, gente, ele vai ser um arquipélago formado por diversas ilhas que vai possuir também diversos municípios, tá? Nós vamos ter aqui, ó, a região de integração do Caeté, que vai estar aqui, ó. Cadê o Caeté? Vai estar aqui, ó, nessa região litorânea, que ele vai aparecer o município de Bragança, por exemplo. Nós vamos ter aqui, ó, do Rio Capim, tá? Que é esse que aparece aqui, ó, mais em verde, que vai estar nessa área bem aqui. O Tapajós, que vai estar nessa parte oeste, com destaque para o município de Itaituba. E essa região de integração aqui do Tocantins, que vai aparecer agora sim é um roxo, né, gente? Agora sim vai aparecer nesse roxo, que vai ter um destaque aqui do Tocantins com o município de Acará, Moju, Tailândia. Perfeito. Então, não te bate, não fica tão nervoso com isso nesse primeiro momento, tá, gente? Com o tempo vai ficando mais fácil visualizar essas regiões de integração, esses municípios aqui. Já que a tua banca, já que o teu edital, ele vem trazendo regiões de integração, então a todo momento eu vou estar tentando trazer essas informações aqui para vocês. Por exemplo, quando falar do município de Oriximiná, Oriximiná vai estar em qual região de integração? Eu vou te dizer que está no Baixo Amazonas. Então a gente vai fazendo desse jeito aqui, ó, para ficando mais fácil de você fixar esses municípios, beleza? Então, bora seguir essa parte, ó. E, dito isso, isso foi apenas o começo, tá, gente? Agora a gente vai começar a visualizar, a gente vai começar a entender propriamente esses aspectos físicos do estado do Pará. Vou te ser sincero, ó. Geralmente eu não gosto de começar muito falando, gente. Geralmente eu não gosto de começar as nossas aulas sobre te apresentando essas características físicas, porque no geral as aulas que os alunos menos gostam, tá? Porque é uma aula um pouquinho mais pesada, é uma aula um pouquinho mais teórica, porém, gente, aparece no edital e obviamente eu preciso falar sobre isso. A gente não escolhe aquilo que vem, aquele conteúdo programático que vem, mas se está no edital, ele precisa ser falado, ele precisa ser visto, e eu tenho certeza que você vai acertar essa questão aí relacionada a clima, tá? Então, eu vou te apresentar aqui, ó, alguns conceitos básicos relacionados a clima, como por exemplo, vai estar relacionada a tempo atmosférico e clima. Qual a diferença entre esses dois conceitos? Então, primeiramente, nós vamos falar sobre o
tempo atmosférico. O que nós temos? O que é o tempo atmosférico? Um tempo atmosférico, ele vai ser basicamente o estado momentâneo da atmosfera. Vai ser aquilo que vai estar acontecendo agora, em um determinado momento. Por exemplo, se hoje está fazendo sol, se hoje está um dia ensolarado, se hoje está chovendo, se hoje está nublado, eu vou estar descrevendo o que está acontecendo agora, nesse momento, perfeito? Então, eu vou estar falando sobre o tempo atmosférico. Então, quando eu falo sobre o tempo atmosférico, é aquilo que está acontecendo neste exato momento, perfeito? Então, vou estar falando apenas sobre um período. Tá? Então, o tempo atmosférico vai estar relacionado ao estado momentâneo da atmosfera. Se está chovendo, se está fazendo sol, se o dia está nublado, se está nevando, tá? Então, esse é o tempo atmosférico. Porém, se eu falar aqui, gente, sobre um longo período de tempo, se eu falar assim, ó, me descreva aí qual é o clima do estado do Pará. Aí tu vai dizer, professor, o clima do estado do Pará ele é quente e ele é úmido. E por que tu vai me dizer que ele é quente e úmido? O clima do estado do Pará, ele é um clima equatorial. Perfeito? Então, o clima do estado do Pará é um clima equatorial, que tem característica de ser quente e úmido. E como a gente chegou a essa conclusão de que ele é quente e úmido? Porque para você definir o que é clima, foi necessário analisar esse tempo atmosférico num período de 30 anos. Então, o clima, gente, é necessário você analisar ele por um longo período de tempo. Você vai verificar o seguinte: analisou aí ó, durante 30 anos e percebeu o seguinte, que dezembro, abril é o período que mais está chovendo, que julho a novembro vai chover um pouquinho menos, tá? Então você começou a analisar o tempo atmosférico no período de 30 anos para determinar as características que ele possui. Isso aqui vai ser o clima, tá? Então, em outras palavras, está errado você dizer, o clima hoje está feio, o clima hoje está chovendo, o clima hoje está ensolarado. Não, a gente não vai estar falando sobre o clima. A gente vai estar falando sobre o tempo. Tempo é aquilo que está acontecendo agora. Perfeito? Tanto é que quando a gente vai ver jornal, não aparece previsão do clima, porque o clima é um equatorial, o clima é subtropical, o clima é semiárido. A gente vai estar fazendo uma previsão do tempo do que vai acontecer naquele determinado dia. Tranquilo? Então, para determinar o clima, é necessário analisar esse tempo atmosférico num período de pelo menos 30 anos. Tranquilo até aqui? Bora lá. Aí tu vai dizer, professor, eu sempre aprendi errado a minha vida toda. Eu já até utilizei o seguinte, cheguei na balada, né, e falei assim, clima é o que existe entre nós e tempo que a gente está perdendo, né? Não, não tem nada a ver, né? Então bora seguir, bora lá. O que a gente tem? Deixa eu apresentar o seguinte. Quando a gente fala sobre o clima, nós vamos ter os elementos climáticos e nós vamos ter os fatores climáticos. Quando eu falo aqui, gente, em elementos climáticos, nós vamos ter o seguinte. Os elementos climáticos vão ser as características que um clima vai possuir. Então, elementos climáticos são as características que um clima possui. Por exemplo, se eu pedisse para você me destacar quais são as características do clima do estado do Pará, tu ia me falar, professor, a temperatura do estado do Pará é quente. Então é quente durante o ano todo. É quente aí, gente, de janeiro a dezembro. Vai ser temperatura quente durante todo o ano. E a umidade, ela é extremamente elevada. Perfeito? Então tu vai me dizer que a temperatura ela é quente durante todo o ano, que a umidade ela é extremamente elevada, tá? E um outro elemento climático vai ser a questão da pressão. Essa questão da pressão, gente, ela vai estar relacionada mais em áreas de elevados planaltos, mais em áreas aqui, ó, que nós vamos ter também que nós vamos ter cadeias de montanha. E como isso aqui não acontece no estado do Pará, então a gente não vai adentrar muito falando sobre a questão da pressão. Perfeito? Então bora seguir.
E quando eu falo sobre os fatores climáticos, por sua vez, vão ser eles os principais responsáveis por determinar determinar o tipo de clima. Então, se um clima ele vai ser quente, se um clima ele vai ser frio, vai depender aqui dos chamados fatores climáticos, tá? Eles vão ser os principais responsáveis por determinar se um clima é quente, se um clima é frio. E, sem sombra de dúvidas, o principal fator climático que vai definir aqui, gente, um tipo de clima vai ser a latitude, tá? Então, um dos principais fatores climáticos, sem sombra de dúvidas, importantíssimos, vai ser a latitude. E o que é a latitude? Ó, a latitude, deixa eu anotar aqui, ó, deixa eu escrever para vocês. A latitude, ela vai ser a distância, ela vai ser a distância de um ponto até a linha do Equador. Então, a latitude ela vai ser a distância de um ponto em relação à linha do Equador. Perfeito? Então, bora olhar aqui, ó, esse primeiro desenho. Bem aqui, eu vou ter a linha do Equador, que é a latitude zero. Então, à medida que eu me afasto da linha do Equador, à medida que eu me afasto aqui, ó, dessa linha que está no centro, eu vou estar aumentando a minha latitude. Por exemplo, eu vou colocar aqui um ponto A para vocês. Eu tenho um ponto A e eu tenho aqui, ó, um ponto B. Estão vendo aqui? Eu tenho um ponto A e eu tenho um ponto B. Gente, eu pergunto para vocês. Olha aí, ó. Quem vai ter maior latitude? A ou B? Obviamente, quem vai ter maior latitude vai ser o ponto B. Por que o ponto B vai ter maior latitude? Porque ele está mais distante da linha do Equador. Perfeito? Porque ele vai estar mais longe da linha do Equador. Então, essa latitude, ou seja, essa distância em relação à linha do Equador, vai ser um dos principais fatores para determinar se o clima ele vai ser mais quente ou se o clima ele vai ser mais frio. E o que eu quero que você perceba? Quanto mais próximo aqui, ó, do centro do planeta, quanto mais próximo aqui, ó, do centro do planeta, da linha do Equador, maior vai ser a temperatura. Então, quanto mais próximo aqui do centro do planeta, maior vai ser a temperatura. E à medida que você vai se afastando aqui, ó, da linha do Equador, o que acontece com a temperatura? Ela diminui, tá? Isso acontece tanto quando a gente se afasta da linha do Equador em direção ao hemisfério sul e tanto quando a gente se afasta em direção ao hemisfério norte, tá? Então, o que eu quero te dizer? Que as áreas mais quentes do planeta, elas vão estar aqui localizadas próximas à linha do Equador. Perfeito? Tranquilidade? Até aqui alguma crise? Até aqui algum problema? Podemos seguir? Então, olha lá. Então, gente, o estado do Pará, ele vai ser cortado pela linha do Equador no seu extremo norte ali, ó. Então a gente vai estar numa localização extremamente próximo. A maior parte do estado do Pará vai estar extremamente próximo à linha do Equador. Então, isso vai justificar o fato de nós termos temperaturas elevadas durante o ano todo, tá? Então, olha lá. O estado do Pará ele vai estar localizado aqui, gente, nessa área próximo à linha do Equador. Nós vamos estar localizado nessa faixa central aqui do planeta, ó. Então, o estado do Pará, ele está localizado aqui, ó, nesse meio. Nós vamos estar localizados aqui nesse meio. Nós vamos estar localizados nessa área chamada de zona tropical. Então, o que que nós temos? Tu já ouviu dizer que o Brasil é um país tropical? Não tem aquela música? Moro num país tropical, não tem isso? Então o que acontece? Nós temos aqui que a maior parte do território brasileiro ela está nessa zona tropical, que vai estar localizada entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Então olha só, deixa eu só passar aqui o slide para a gente fazer aqui umas observações. Então imagine o seguinte, que aqui eu tenho um planeta, tá?
Ó, vai chegar um momento na nossa aula que eu vou fazer aqui uma bela representação do Brasil. Gente, eu quero que vocês imaginem que essa coisa aqui, ó, que essa coisa feia que eu vou fazer aqui esteja representando o Brasil. Então imaginem que essa fatia de pizza aqui, ó, é o território brasileiro, tá? Então o que que tu já viu? Aqui eu tenho a linha do Equador, Equador. Aqui embaixo eu vou ter qual trópico? Aqui eu vou ter o trópico de Capricórnio. Aqui eu vou ter o trópico de Capricórnio. Aqui eu vou ter o círculo polar, círculo polar antártico, círculo polar antártico. Aqui eu vou ter o trópico de Câncer e aqui eu vou ter o círculo polar ártico. Perfeito? Então olha só. O que eu quero que você leve é o seguinte, que o Brasil, gente, a maior parte do território brasileiro, ele vai estar localizado aqui, ó, entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio. Então, a maior parte do Brasil, deixa eu trocar aqui, ele vai estar localizado neste centro aqui, ó, do planeta. E esse centro do planeta, como tu já viu ali, ó, na área anterior, ela é chamada de zona. Ela pode ser chamada de zona tropical, ou ela também pode receber o nome de zona intertropical. Intertropical. E por que intertropical? Porque ela está localizada entre os trópicos de Capricórnio e entre os trópicos de Câncer. Então ela recebe esse nome aqui de zona intertropical, que é a zona mais quente do planeta aqui, ó. Nessa zona intertropical, nós não vamos ter as estações do ano bem definidas. Então na zona intertropical, ela não possui as estações do ano bem definidas. Bem definidas. Perfeito? É por isso que basicamente aqui, ó, nós que estamos no estado do Pará, só vamos ter basicamente o verão e o inverno. A gente não vai perceber basicamente essa mudança das estações, o que é outono, o que é a primavera, certo? Tá? Então o que eu quero te dizer? Que a latitude, que é essa distância aqui em relação à linha do Equador, ela vai determinar basicamente se um clima vai ser mais quente ou se um clima vai ser mais frio. E a zona mais quente do planeta vai ser essa chamada de zona intertropical. E por que isso vai acontecer? Ó, aqui à minha direita eu vou ter o Sol, então imagine que o Sol vai estar aqui. E todo ano, gente, todo ano, basicamente todo dia, nós vamos ter o Sol enviando a sua radiação solar, certo? Então o que que nós temos? O meio do planeta, ele vai receber aqui, gente, ele vai receber Sol, basicamente, durante o ano todo, a mesma quantidade de energia solar, a mesma quantidade de radiação durante todo o ano. Então, esse meio aqui do planeta, essa área próxima à linha do Equador, vai ser a zona mais quente, porque é aquela que vai receber essa maior radiação solar durante todo o ano. Perfeito? Enquanto à medida que a gente se afasta aqui, ó, dessa linha do Equador, essa radiação solar ela vai diminuindo. Tranquilidade? Perfeito. Mas eu falei coisa pra caramba, né? Falei muito. O que eu quero que você leve disso? Eu quero que você leve o seguinte, que à medida que a gente se afasta da linha do Equador, a temperatura ela diminui. Perfeito? Então, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente vai ser o clima, tá? É isso que eu quero, simplificando muito, é isso que eu quero que tu leve aqui, ó. E para finalizar essa primeira parte aqui, que já está um pouquinho cansativo para você, eu imagino que já está, professor, essa aula foi um pouquinho pesada, eu sei, meu aluno. Para a gente finalizar, eu quero que vocês observem aqui o mapa do Brasil. Olha só, a latitude, ela vai ser um dos principais fatores que vai determinar o clima. O que você vai perceber? Que Belém,
é a cidade que possui uma menor latitude aqui, ó. E à medida que a gente vai se afastando da linha do Equador, Salvador, Vitória, Porto Alegre, à medida que a gente vai se afastando, o que que nós temos? A temperatura ela vai diminuindo, ó. Belém está com 26 graus aqui, Porto Alegre está com 19 graus. Então perceba, e o principal fator que vai determinar isso aqui é a distância em relação à linha do Equador. Beleza, gente? Então com isso a gente fecha aqui o nosso primeiro vídeo e já já a gente continua. Bora lá!